E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar no mundo dos vírus e bactérias mais mortais que já existiram. Preparem-se para conhecer as histórias assustadoras por trás dessas doenças e como a ciência tem lutado contra elas. Abrindo nosso ranking, temos o vírus da raiva. Transmitido pela mordida de animais infectados, ele ataca o sistema nervoso central. Os sintomas iniciais podem ser confundidos com uma gripe comum, mas a doença avança rapidamente. Se não tratada a tempo, a taxa de mortalidade é quase 100%. Mas fiquem tranquilos. Existe vacina eficaz contra a raiva, tanto para humanos quanto para animais. A vacinação em massa de animais domésticos, como a campanha anual de vacinação antirrábica, tem sido fundamental para controlar a raiva no Brasil. Nosso segundo personagem é a Mycobacterium tuberculosis, a bactéria responsável pela tuberculose. A doença afeta principalmente os pulmões e é transmitida pelo ar, principalmente em ambientes fechados e com pouca ventilação. Felizmente, a ciência desenvolveu antibióticos que tornam a doença curável. No entanto, o tratamento é longo e exige disciplina do paciente, e a bactéria tem se tornado resistente aos antibióticos, o que preocupa as autoridades de saúde. A vacina BCG, aquela que deixa uma marquinha no braço, é essencial para prevenir a tuberculose, especialmente em crianças. Diagnóstico precoce e tratamento adequado são cruciais para evitar a propagação da doença. A gripe espanhola, causada pelo vírus H1N1, assolou o mundo entre 1918 e 1919. Infectou cerca de 500 milhões de pessoas, um terço da população mundial na época. O mais assustador é que ela atacava principalmente adultos, jovens e saudáveis, ao contrário da gripe comum, que costuma ser mais perigosa para idosos e crianças. A gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas em apenas 2 anos, mostrando a força devastadora que um vírus pode ter. A pandemia destacou a importância da vigilância sanitária, dos sistemas de saúde pública eficientes e da cooperação internacional para conter o avanço de doenças. Adentrando as florestas da África Central, encontramos o vírus Ebola. Identificado em 1976, ele causa uma febre hemorrágica extremamente agressiva, com alta taxa de mortalidade. O Ebola é transmitido pelo contato com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados. Ele causa sangramento interno e externo, insuficiência de órgãos e morte rápida. Apesar de ser altamente letal, o vírus Ebola não se espalha tão facilmente quanto outros vírus, como o da gripe, por exemplo. A ameaça do Ebola é real, especialmente em regiões com sistemas de saúde precários e falta de infraestrutura. Na Idade Média, a peste bubônica, causada pela bactéria Yersinia pestis, devastou a Europa. Transmitida por pulgas de ratos, a peste negra causava inchaço dos gânglios linfáticos, febre alta e morte rápida, muitas vezes em questão de dias. A doença dizimou 1/3 da população europeia no século XIV, mudando o curso da história. A falta de saneamento básico nas cidades da época e o desconhecimento sobre a doença contribuíram para sua rápida disseminação. A Yersinia pestis ainda existe em algumas regiões do mundo, como em alguns países da África e da Ásia, e a bactéria tem se mostrado resistente a múltiplos antibióticos, o que é preocupante. Na década de 1980, o mundo se deparou com o vírus HIV, causador da AIDS. O HIV ataca o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a infecções oportunistas que podem levar à morte. No início, a epidemia de AIDS causou pânico e preconceito, mas a ciência não se rendeu. Com o desenvolvimento dos antirretrovirais, medicamentos que controlam a multiplicação do vírus no organismo, a AIDS se tornou uma doença crônica controlável. Pessoas vivendo com HIV podem ter uma vida longa e saudável com tratamento adequado.
A luta contra a AIDS ainda não acabou. É fundamental o acesso à informação, à prevenção e ao tratamento para acabar com o estigma e garantir que todos tenham acesso à saúde. A Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, é uma bactéria que pode causar pneumonia, meningite e outras infecções graves. Em pessoas saudáveis, geralmente não causa grandes problemas, mas pode ser fatal em crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido. A pneumonia pneumocócica é uma das principais causas de morte por doenças infecciosas em crianças menores de 5 anos em todo o mundo. A boa notícia é que existe vacina contra a pneumonia pneumocócica, disponível no Sistema Único de Saúde, de SUS. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a doença, protegendo não só quem toma a vacina, mas também aqueles que convivem com pessoas mais vulneráveis. O Plasmodium falciparum, causador da malária, é um parasita transmitido pela picada de mosquitos infectados, principalmente aqueles do gênero Anopheles. A malária causa febre alta, calafrios, dores de cabeça intensas e pode ser fatal, principalmente em crianças e gestantes. A maioria das mortes por malária ocorre na África subsaariana, mas a doença também afeta países da América Latina e do Sudeste Asiático. Medidas simples, como o uso de mosquiteiros tratados com inseticida, telas em janelas e portas, roupas compridas e repelentes, podem salvar vidas. A ciência busca desenvolver novas ferramentas para combater a malária, como vacinas mais eficazes e medicamentos que impeçam a transmissão do parasita. A erradicação da varíola é um marco na história da medicina e um exemplo de como a união de esforços globais pode trazer resultados incríveis. Causada pelo vírus variola, a varíola era uma doença altamente contagiosa e que matava cerca de 30% das pessoas infectadas. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a varíola erradicada após uma campanha global de vacinação. A erradicação da varíola mostra como a união entre ciência, saúde pública e cooperação internacional pode vencer doenças mortais e nos enche de esperança para futuras batalhas. O vírus Marburg, parente próximo do Ebola, também causa febre hemorrágica com alta taxa de mortalidade. Descoberto em 1967, o Marburg se esconde em morcegos frugívoros e é transmitido para humanos pelo contato com fluidos corporais infectados. Assim como o Ébola, o vírus Marburg causa hemorragias internas e externas, levando a um quadro clínico grave que pode ser fatal. Ainda não há cura ou vacina eficazes contra o Marburg, mas a pesquisa científica busca desenvolver vacinas e tratamentos eficazes para combater esse vírus mortal. Vimos como vírus e bactérias podem ser extremamente mortais, mas a ciência não se cansa de lutar, desenvolvendo vacinas, antibióticos e tratamentos cada vez mais eficazes. A erradicação da varíola é um exemplo de vitória possível, que nos inspira a continuar lutando por um futuro mais saudável. Com conhecimento, prevenção e otimismo, podemos construir um futuro mais saudável para todos. Deixem nos comentários qual desses vírus ou bactérias vocês acharam mais assustador. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!